Paz, irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para um estudo, para um entendimento da palavra poderosa, e a palavra é poderosa, é gloriosa. Quando a gente entende aquilo que o Senhor está nos falando na palavra, a nossa fé fortalece, o nosso coração fortalece na palavra, e a gente tem a possibilidade de um grande contato com o Senhor. Amém? Nas nossas orações, no nosso dia a dia. Fortalecer o coração nisso. Então eu quero passar mais um entendimento para os irmãos, e uma maneira de buscar esse entendimento, que está na palavra, que todos nós temos que ir para a palavra. Amém? Nós precisamos entender a palavra, porque os dias delas se cumprirem está chegando. E elas vão se cumprir, elas não vão falhar. Amém, irmãos, em nome de Jesus? Entenda isso em nome de Jesus. Aqui em Isaías 46, livro de Isaías 46, o versículo 9 diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Bom, o Senhor está falando, lembrando, no nosso dia a dia, amém? Nós temos que sempre lembrar que o nosso Deus é o Senhor dos céus e da terra, criador de todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada, que possa ficar entre nós e ele, porque o Senhor Jesus, no seu sacrifício de cruz, ele rompe o véu que separava o santo dos santíssimos. Então nós temos acesso direto ao Senhor e não precisamos que ninguém nos dê o acesso. Nós temos esse acesso porque ele nos deu para cada um de nós. Entenda isso, que isso é importante, irmãos. Amém? Os irmãos devem sempre procurar uma força na oração dos outros. Nós todos fazemos isso, nós precisamos de oração e devemos também orar pelos outros. Não precisa as pessoas pedir oração. Você entende que a pessoa está confusa de alguma forma, ore por ela, o Senhor vai abençoar através da sua oração. Mas o Senhor abre as portas, o coração dele, o santuário dele, para nós direto. Nós não precisamos de ninguém para nos dar esse acesso. Nós temos esse acesso direto com ele. E o nosso relacionamento, ele é direto com o Senhor. Amém? Se os irmãos lembrarem lá da parábola das 10 virgens, as 5 foram comprar azeite, quando voltou, bateu na porta que estava fechada. E o Senhor falou, eu não vos conheço. O Senhor conhecia elas, porque ele mesmo está contando a parábola. Ele sabia quem que eram elas. Mas o conheço na Bíblia significa que não tem intimidade com ele. Amém? Tem uma passagem que fala, por exemplo, o nascimento do Senhor Jesus, a partir da mãe Maria Virgem, diz que José não conheceu Maria. Quer dizer, ele não se relacionou intimamente com Maria para o Senhor nascer. O Senhor está dizendo, não vos conheço. Ele está dizendo, você não se relaciona intimamente comigo. É isso que o Senhor está falando. Amém? Para a gente se relacionar com o Senhor, a gente precisa entender o que ele está falando. Porque o que ele está falando é glorioso. Tem muita revelação a partir do princípio que ele vai falar aqui, que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Amém? Olha que coisa interessante. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O que o Senhor está falando aqui, que no princípio ele já anuncia o fim, e é verdade, em Gênesis 1 já aponta para Apocalipse. Glória a Deus! E ele afirma aqui, eu vou fazer toda a minha vontade, a minha palavra vai cumprir. Aquilo que eu estou falando não tem como escapar daquilo, porque ela vem sendo falada desde Gênesis. E o Senhor fala de diversas formas aqui, de diversas formas do mesmo assunto. Aí nós entendemos que a Bíblia é um livro só, embora escrito pelos profetas em tempos muito distantes um do outro, o autor é o Espírito Santo, que passa essas coisas para os profetas, que dita essas coisas aos profetas. Glória a Deus, está entendido? Em nome de Jesus. Então vamos a Gênesis. O livro de Gênesis é bem amplo e a gente poderia, já no capítulo 1, fazer vários estudos. Dá para fazer outros estudos, mas eu quero começar com o versículo 1. No versículo 1 vai falar, no princípio Deus criou céus e terra. Só aqui já existe um monte de revelação para frente, apontando de como foi feito, quem fez, o que significa isso. Amém? Glória a Deus. Mas se você vai aqui, no versículo 3, diz aqui, Deus disse, haja luz e houve luz. E viu que a luz era boa, ou que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Se vocês prestarem atenção nisso aqui, o Senhor não está criando o dia e a noite. O dia e a noite ele vai criar aqui, a partir do versículo 14, que ele fala, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Aqui ele está criando o dia e a noite. Aqui ele está separando o mal do bom. Pela força da sua palavra, ele separa a luz das trevas. Aquilo que ele quer, daquilo que ele não quer. Ele está anunciando o fim aqui. Isso aqui vai acontecer no fim. Em Mateus ele fala, os bodes vão à esquerda
e os carneiros à direita, num julgamento que ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Não é glorioso isso, irmãos, em nome de Jesus? Se os irmãos olharem aqui, nós falamos dos luminares do céu, né? Então presta atenção aqui no versículo 16. Eu vou lá no 1, que nós vamos falar do 1, mas presta atenção aqui no versículo 16, Gênesis 1,16. Fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar melhor para governar a noite e as estrelas. Isso aqui é o quarto dia. Em Gênesis, na criação, você conta de séculos. É dias de século. Nós vamos chegar no 6º século, isso aqui vai encerrar, que é os 6 dias de trabalho. No 7º é o descanso da igreja, que é um século, perdão, não é século, nosso, perdão, é milênio. São 6 milênios, amém? Glória a Deus, está entendido aí? São 6 milênios. No 6º milênio isso tudo encerra e o 7º milênio é o dia de descanso da igreja, que é o milênio todo. No milênio da igreja, o ser humano vai viver 1000 anos. Já com a igreja glorificada, como viveu no primeiro. Eles deveriam viver até 1000 anos, mas tem aí datas de 900 e tantos anos, 600 e tantos, que os homens viveram porque houve uma destruição disso tudo. Amém? Mas ele criou o que no 4º milênio? O sol. Quem que é o sol que chega no 4º milênio? O Senhor Jesus é o sol nascente. Ele está em Apocalipse 12. A igreja vestida de sol, vestida do Senhor. Amém? Glória a Deus? Não é tudo glorioso isso? Quando a gente busca o entendimento, a gente vê que o Senhor tem tudo entrelaçado. Todas as informações estão de Gênesis a Apocalipse se ligando gloriosamente. Amém? Então diz aqui, vamos para o 1, que eu quero falar, só do versículo 1 nós vamos buscar um entendimento glorioso aqui. No princípio criou Deus céus e terra. Se nós formos aqui em João, lá no livro de João, para a gente desvendar esse princípio aqui, livro de João, versículo 1 também. O Senhor diz que João, né, o próprio João diz que ele era um discípulo que Jesus amava. O Senhor tinha um carinho mesmo por ele, porque ele era de fácil entendimento, né? E ele era um menino na época do Senhor. Ele era um garoto de muita coragem, inclusive. O Senhor gostava realmente dele porque ele tinha muita força e ele entendeu tudo. Você não vê diferente de Pedro, por exemplo. Eu estou falando dos dois antes do Pentecoste, antes do Espírito Santo chegar. Você não vê João se movimentando para alguma coisa. Pedro parecia um trator, né? O jeito rústico dele. Amém? Em nome de Jesus. E João era muito atencioso com as coisas do Senhor e tinha muita coragem. Há livros que diz aí que João não correu, como todos os discípulos correram na hora da prisão do Senhor. Que João acompanhou o Senhor, ele não correu, não ficou com medo, enfrentou tudo. Amém? E ele era realmente abençoado no entendimento.